Deixa eu dar uma ajeitadinha. Acho que ficou. O oráculo tá torto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Eu vou. Boa tarde todo mundo. Para não fugir do assunto, eu vou falar uma coisa muito importante. Eu vou desativar os comentários, porque muitas das vezes eu estou falando de uma coisa, a pessoa vem falar de outra coisa e acaba aqui me atrapalhando e eu esqueço da coisa que eu estava falando, tá bom? Então vou desativar aqui o comentário. Desativar, pronto, desativando comentários. Para poder, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, tá bom? Para que eu venha conseguir para não desfocar desse assunto importantíssimo que eu vou entrar agora, tá? É um assunto muito importante que vai também para o YouTube, que é sobre Umbanda e Quimbanda, tá? Para que você não entre numa casa e seja enganado, tá bom? E para que você não venha entrar em um processo de trabalhos espirituais, em uma casa que não tem um equilíbrio, vai dar também problemas no teu trabalho, tá bom? Então vamos lá falar sobre Umbanda e Quimbanda, tá certo? Umbanda. Falam-se que existe uma Umbanda bem mais antiga do que a Umbanda de Zélio Fernandino de Moraes. Falam isso. Algumas pessoas dizem isso. Mas nós vamos tratar sobre isso aqui. Vamos falar sobre Umbanda e Quimbanda de Zélio de Moraes e Quimbanda, tá bom? As pessoas elas se questionam e eu também questiono com todas as letras. Umbanda pode sacrificar animal? Umbanda pode fazer amarração? Um sacerdote de Umbanda, ele pode unir um casal em amarração? Ele pode fazer um trabalho para destruir um inimigo? Não. Não pode. A matança, tradicionalmente, na religião Umbanda, ela não existe. E você que estar numa casa de Umbanda, onde há matança, ela não existe. Entendeu? Mas cada terreiro tem sua prática muito particular. Como assim, mestre? Se ela não existe, mas como que cada terreiro tem sua prática muito particular? Cada terreiro tem sua prática particular, seguindo seus preceitos, seguindo seus fundamentos, etc. Né? Muitas das vezes um filho, o pai, né, trazia isso e etc. Aquela coisa toda e etc. Tinha as matanças e etc. Aquela coisa. Entendeu? Aí vem aquela questão. Muitas das vezes a casa ela tem uns fundamentos muito focados ao culto africano. Aí ela está ali matando, porque ela tem uns fundamentos muito focados nos cultos africanos. Aí sim tem um sacrifício de animal. Mas existe um grande pretexto aí.
A Umbanda ela foi fundada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes, né? E através da matéria veio o caboclo das 7 encruzilhadas. E o caboclo não falou em sacrifício, em matanças e etc, coisas do tipo. O caboclo falou em quê? Em caridade, em ajudar as pessoas. Então, todo culto de Umbanda que pratica matança não é Umbanda. Pode ser se caracterizar uma filosofia, uma nação, pode se caracterizar qualquer coisa, menos Umbanda. Porque Umbanda não se mata, não sacrifica animal. Tá? Aí vem a questão... Ah, mas meu pai de santo de Umbanda, ele também é feito no candomblé. Antes que você entre na casa dele, procure saber da raiz dele. Ele pratica o candomblé. Então, se ele pratica o candomblé, no candomblé tem sim suas matanças. Tem sim suas matanças. Aí sim, esse sacerdote, ele pode dar a misturada dele lá todinha e fazer seu sacrifício animal separado da Umbanda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Só que hoje em dia existe muita marmotagem. Como por exemplo, se um sacerdote ele não é feito na quimbanda, porque há muitos umbandistas que dizem que são feitos na quimbanda, porque o último cruz dele foi de Exu. O último cruzo dele foi de Exu. Belo fundo musical. Aqui do lado do meu em sala de jogo é um banheiro. O fundo musical é da vinheta, tá, pessoal? Pessoa apertando lá a descarga. Então, não tem... Existem muitos umbandistas que se dizem quibandeiros. E isso é mentira. Mestre, pode um umbandista se tornar quibandeiro? Pode. Mas ele vai ter que aprender a separar muita coisa. Ele vai ter que renunciar muita coisa. Agora tem sacerdotes por aí que diz que não. Que um umbandista ele pode ser quibandeiro e umbandista. Que o umbandista ele é bandista e é quibandeiro ao mesmo tempo. Que ele pode acender aqui uma vela para Deus e pode acender uma vela aqui para Lúcifer ou os Exus. Ele pode acender, vamos lá usar o português. Ele pode aqui usar para o bem e para o mal. Ele pode trabalhar nas duas partes.
Porque para todo mundo que banda é pro mal, e não é. Tá? Ele acende uma vela aqui para Deus e outra vela aqui, vamos botar um nome bem chulo mesmo na situação cristã. Não tem como acender uma vela para Deus aqui e outra para o diabo aqui. Ou você agrada um Deus ou você agrada outro. Tem como agradar dois deuses ao mesmo tempo? Não tem. Assim como também um sacerdote de Umbanda não pode fazer desenvolvência de quimbanda. Não pode. Ele não é nem feito na quimbanda, como é que ele vai desenvolver uma pessoa na quimbanda se ele não é nem feito na quimbanda? Como que um sacerdote pode desenvolver uma pessoa na Umbanda se ele nunca foi um bandista? Eu não tenho como chegar aqui no meu terreiro, no meu templo, e desenvolver meus filhos na Umbanda se eu não tenho Umbanda. Eu não tenho. Até mesmo porque na Umbanda, os Exus, para os umbandistas, os Exus eles não são evoluídos. Os Exus eles ainda estão em fase de evolução. Na quimbanda, Exu é rei. Na quimbanda, Exu é rei. Ele já é evoluído. Assim como para os umbandistas, Exu Malandro, Paulina, Leviana, são todas quiumbas. Aqui na quimbanda não. Aliás, na Umbanda são todas quiumbas. Aqui na Umbanda não. Aqui na quimbanda não. Aqui eles são sim Exus e Pombogiras. Que podem trabalhar sim por bem ou por mal. Entendeu? Um exemplo. Tem um pai de santo que está vindo para minha casa. Ele é pai de santo de quimbanda, de Umbanda. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele vai saber que é ele e com certeza ele já vai não permitir que eu fale, né? Ele está altamente apaixonado pela quimbanda luciferiana. E ele já conversou com os filhos dele para haver essa mudança, para iniciar-se do zero. Tem só que ver com o Exu da casa, de como que pode ser feito isso, para que ele se torne um sacerdote depois de um certo tempo, e aí tocar a casa dele como quimbanda luciferiana. Precisa aprender, precisa estudar. E ele vai estudar onde? Aqui, no templo. Não é em livro de fulano de tal, nem livro de beltrano de tal, não é. Então, umbandista, que se diz ser feito na quimbanda, sem ser, ele está se prejudicando com ele mesmo. Ele está prejudicando a própria vida dele. Porque ele não foi feito para aquilo. É a mesma coisa de um pai de santo de Umbanda colocar búzios e Fá de candomblé, sendo que ele não é sacerdote de candomblé. Aí você vai perguntar: meu pai, tem como o senhor provar que o senhor é sacerdote de candomblé? Mas me provar. Não simplesmente contar a história, porque quem tem boca fala o que quer. Tem como o senhor provar? Porque se você chegar aqui na casa de Mestre Marques de Lúcifer, eu tenho como provar. Eu sou um sacerdote feito por pai Alberto Cão, com a linhagem na casa do rei do cangaço. Eu tenho como provar isso. Eu tenho como provar isso. Eu sou um sacerdote feito na quimbanda. Para ser mais bem exato, para as pessoas que não entendem muito bem,
na quimbanda não é assim, que quem é coroado é o Exu. Na Umbanda existe a coroação, mas para as pessoas que não entendem, eu fui coroado, pronto. Para os que entendem como um voo de liberdade, eu recebi o meu governo. Eu tomo de conta do meu terreiro, eu tomo de conta dos meus filhos. E tenho meu pai. E tenho meu pai, Alberto Cão. Quem me fez na quimbanda. No qual sou neto de José Alberto, que é pai do meu pai. Que, diga-se de passagem, a maior casa de religião afro do Ceará todo que houve. O vô já faleceu, hoje está só a linhagem dele, né? Os frutos dele. Entendeu? Então, eu não posso, como quimbandeiro, fazer uma gira de desenvolvência de Umbanda para os meus filhos. E eu não posso, como umbandista, fazer uma gira de desenvolvência de quimbanda para os meus filhos. Eu não posso, porque eu não fui preparado para aquilo. Ah, o Exu vem, tal, o Exu pisa, etc. Mas o sacerdote está errado. Ele tanto pode se prejudicar como ele pode prejudicar um filho. Ele pode prejudicar um filho. Entendeu, pessoal? É a mesma coisa de casas por aí, que é Umbanda, e da hora para outras pessoas viram e deixam de ser Umbanda e passam a ser casa de quimbanda, porque ela quis que fosse casa de quimbanda. Cadê os fundamentos? Foi feito por quem? Foi feito por quem? Quem te fez? Qual foi o tapa que te fez? Quem te deu os cruzos da quimbanda? Quem te cortou? Quem ergueu o bode em cima da tua cabeça para te dar um cruzo de exaltação da quimbanda? Quem? Sou quimbandeiro porque eu recebi na Umbanda o último cruzo, e meu cruzo foi, minha obrigação foi de Exu. Pessoal, o último cruzo da Umbanda é o cruzo de Exu. Mas é o Exu que se cultua no Candomblé, o Exu e o Urubá, que para os povos bantus eles chamavam de diabo, que é para as pessoas terem medo. E para muitos católicos na época, de muito tempo atrás, ele foi considerado como o diabo. Então o último cruzo é para ele, a última obrigação para se tornar um pai de santo. Porque vamos lá,
Eu estava até perguntando a um amigo meu aqui, que ele não soube responder. Já que na Umbanda os Exus não são evoluídos, por que a última obrigação seria para os Exus? Os Exus. Eu falei em Yorubá agora, Exus. Os Exus. Por que a obrigação vai ser para Exu sem ser o Yorubá? Sendo que para eles, Exus ainda não são evoluídos. Tá errado aí, tá? Então não, é o Exu e o Yorubá. Quando eu falo Exu e Yorubá, é obrigação para Oxós, Oxum, obrigação para Oxalá, que é a primeira, né? Aí vem as demais obrigações, e depois, por último, a obrigação de Exu. Então, um pai de Umbanda não pode evoluir um filho a Quimbanda, porque ele não tem Quimbanda. Ele não tem Quimbanda. E o filho que aceita esta marmotagem, ele vai ser mais um marmotoso. Por exemplo, os meus filhos estão aqui evoluindo para serem grandes filhos. Tem um filho meu que começou a pegar em fogo, começou a acender cigarro também com o dedo, como meu Zé Pilintra faz, né? Bota aqui algo inflamável no dedo, taca o dedo na vela e vai lá, acende a labareda no dedo e acende o cigarro. Acende seja lá o que for que ele queira fumar. Assim como o seu Tata Caveira na minha cabeça, já tinha até vídeo, mas esse vídeo já está perdido ou acho que está no meu Fotos, eu não sei. Seu Tata Caveira com o pé em cima do fogo conversando, mandou botar fogo ali e ele ficou com o pé em cima do fogo conversando, sem queimar o pé do médio aqui. E isso na frente de ninguém, só eu e meu filho. Só eu e meu filho. Não precisei de plateia. O Exu queria fazer aquilo, ele fez. Então, muito cuidado. Quantidade não é qualidade. A minha casa eu tenho 8, 9 filhos, eu acho. Acho que é 8, 9 filhos. A realidade está aumentando bastante. Mas quantidade não é qualidade. O que importa aqui é a evolução dos filhos. Que é por alguma eventualidade você chamar os filhos para ir visitar a casa de Umbanda de algum sacerdote que seja meu amigo, os meus filhos irem, e se por eventualidade for um culto de Exu, né, for uma gira de Exu, eles trabalharem corretamente, sem mistificação, e trabalhar bonito. E todos os meus filhos sabem que eu exijo isso. A minha desenvolvência aqui é ser igual, não existe outro lugar. Tem um pai de santo amigo meu que vem para cá na minha desenvolvência, que ele vê a diferença. Ele vê a diferença. Entendeu, pessoal? Ah, mestre,
é algo tão chato que o senhor está falando, mas é necessário, porque eu vou postar no YouTube. Para que as pessoas deixem de ser enganadas. Porque tem pessoa que vai para cada casa de marmoteiro que não está escrito no gibi. Marmoteiro que não está escrito no gibi. Marmoteiro. Pessoal, um Exu, uma entidade, ela pode abrir os olhos? Pode. Ela pode abrir os olhos. Ela abre e ela fecha. Ela abre e ela fecha. São entidades muito bem firmadas na cabeça do médium. Agora, uma entidade que passa a gira todinho com os olhos regalados desse tamanho, olhando para todo mundo. Tem coisa estranha aí. Uma entidade não, né? Com certeza a gente sabe que é o médium mistificando. Para quem não sabe o que é mistificar, é fingindo estar incorporado. A gente sabe que um médium, quando está incorporado, ele muda os trejeitos dele. Quando a entidade chega, ele muda os trejeitos dele. A entidade, ela muda muda a face do médium. Ela muda a voz do médium. Ela muda. Um exemplo. A minha entidade, ela fala bastante, né? O seu Zé Pilintra das Almas, tem algumas que falam baixo, né? Porque meu filho filma, tem outras que falam mesmo rasgando, assim, como que eu, como fumo cigarro, se eu fizer, eu tuço na hora. Mas entidade é entidade, não sou eu. Entendeu, pessoal? Então, muito cuidado. Que é uma casa, não vá logo se ofertando a casa como filho, como isso, como aquilo, não. Ah, porque a casa é linda, tem muitos filhos, etc. É uma coisa bem organizada, etc. Ah, beleza. Minha casa também é muito bem organizada. Mas só entra quem é convidado. Quando alguém quer vir e eu falo que está convidado, eu posso levar tal pessoa? E eu falar assim, pode. Beleza. Pode levar para a pessoa? Não, não pode. Venha só você. Beleza, também. Assim funciona. É assim que funciona. A minha casa é tão séria e tão surreal do que os pais de santos já viram por aí, que os pais de santo de Umbanda de 30 anos, de 14 anos, de tantos anos, querem ser filhos da casa. Querem ser filhos da casa. Eu, na minha insignificância como carne e osso, eles chegam e pedem a bênção. Deus abençoe vocês, que Lúcifer abençoe vocês. E são pessoas tem uns que têm uma idade até avançada, 52 anos, 55 anos, outros de quase 40 anos, 40 e poucos anos, e pede a bênção. É um jovem desse, de 33 anos. Tem um pai de santo que se ajoelhou para poder levantar junto com meus filhos. Se ajoelhou, eu falei, que é isso, homem? Que é isso? Levantei na hora. Mas é respeito. É o respeito.
Respeito é tudo. Entendeu, pessoal? Eu sei que o que eu estou falando aqui vai contra muitos umbandistas. Eu sei que o que eu estou falando aqui posso trazer muitos inimigos. Mas eu estou um pouco me deixando preocupado. Eu estou falando a verdade. Quem quiser acreditar, acredite. Quem quiser acreditar, estou falando de experiência, estou falando o que eu aprendi, estou falando o que é certo. Estou falando o que é certo. Umbanda é caridade. Umbanda não tem matança. Ah, eu tenho a minha quimbanda. Tem que entender. Ou é de nação, ou é uma filosofia, alguma coisa do tipo, mas Umbanda mesmo não é. Não pode ser falado o nome Umbanda, porque Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes, trazido pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, é caridade. Não tem matança. Mas hoje, como está uma mistureba toda, ninguém sabe do que esperar. Daqui a pouco estou misturando igreja evangélica com Umbanda também. Daqui a pouco o pastor está lá orando, cantando os hinos, daqui a pouco incorpora o Exu e a entidade, ou seja lá o que for, o preto velho, daqui a pouco o preto velho está pregando a palavra de Deus. Está tão misturado, daqui a pouco está assim. É uma mistura tão grande que é por isso que a gente vê muitos sacerdotes financeiramente na pior. Por quê? Porque não sabe a quem agradar. Ou agrada um, agrada outro. E quando você vê um sacerdote que agrada os dois, pode ter certeza que ele está agindo de má fé com os consulentes, enganando os consulentes. Está fazendo o velho golpe de 171. Aí ele cresce, roubando os outros, enganando os outros. Os estelionatários estão aí, crescendo de carrão e etc., mas enganando, roubando os outros. Por que não pode ocorrer isso numa casa de supostos sacerdotes? Entendeu, pessoal? E para deixar bonitinho aqui o final da live, meu nome é Mestre Marques de Lúcifer, sacerdote supremo da Casa Ordem Real, filho de Alberto Cão. Eu vou ficando por aqui. Que Lúcifer abençoe a vida de vocês todos. Que este vídeo sirva como aprendizado e que as pessoas venham ter conhecimento. Não simplesmente chegue na casa de um pai de santo, chegue lá e já fale que é filho, vai ser filho, alguma coisa. Participe de uma gira e procure saber quem é o pai de santo, qual a linhagem dele, qual a origem dele, para que você de fato venha estar numa casa verdadeira. Porque tem um filho meu aqui que tinha 3 obrigações, que foi dados ao mesmo tempo essas obrigações, que é algo errado dentro da Umbanda. E a mãe de santo dele, deixa bem claro, a negação. Porque se fez isso, não é mãe de santo. É nas coxas mesmo. Tá bom? Vou ficando por aqui, ponto baixo aí para todos. E muita sorte e bênção na vida de todos vocês.